Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá! Cheio de respostas e carregando suas baterias, entra no ar o programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver. Querer melhorar, estraga. É o tema da palestra de hoje com o preletor Olímpio Kitahara. Nós jamais devemos pensar em melhorar a outra pessoa, não é? Porque ela é boa desde o princípio. Nada de mudar de canal, hein? Sua telinha é uma janela para Deus a partir deste momento. Atenção, professores, educadores e todos que procuram se aprimorar na arte de educar. O Encontro da Educação da Vida está à sua espera na sede central da Aceite Onoye do Brasil. A educação que liberta o indivíduo e estimula sua capacidade infinita, como melhorar o desempenho escolar do educando, o princípio básico da harmonização e outros temas são abordados por especialistas que ensinam técnicas de como colocar em prática a educação da vida, que vem produzindo grandes resultados nas instituições de ensino onde é aplicada. Você que é professor, diretor, supervisor ou coordenador de ensino, ou ainda profissional da área educacional, venha participar do Encontro da Educação da Vida. É sempre no terceiro domingo do mês, das 15 às 17 horas, na sede central da Aceite Onoye do Brasil, que fica na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 1266, próximo à Estação Conceição do metrô, na cidade de São Paulo. A entrada é franca. Mais informações, ligue 0 operadora 11 5014 2237. Encontro da Educação da Vida. Reeducar-se para educar. O caminho para a excelência na arte de ensinar. Aceite Onoye, a Maria Helena, que está aqui do meu lado, ela que participa da Aceite Onoye em Marília, interior de São Paulo, vai nos contar de que maneira ela venceu um câncer de um filho praticando os ensinamentos da Aceite Onoye. Não é isso, dona Maria Helena? Sim. Em 1987, eu conheci a Aceite Onoye. Meu filho, de 4 anos, foi encaminhado para o Hospital do Câncer com um tumor de Ewings maligno no rim. Eu estava em total desarmonia com o mundo, com a minha família. E conhecendo esses ensinamentos através dos preletores maravilhosos da minha cidade, de Lucélia, eu pude praticar a oração do perdão, culto aos antepassados e assim, uma coisa que era impossível, que por 3 médicos do AC Camargo estava sendo considerado como impossível de cura. Hoje, meu filho, que em 1987 tinha 4 anos, hoje ele está com 22 anos, é um rapaz maravilhoso, apenas com um rim. Ele vive, nunca mais ele teve nada, porque ele foi desenganado por uma equipe médica do Hospital do Câncer. E graças a esse ensinamento maravilhoso, eu conheci a Verdade Homem Filho de Deus e retomei a minha vida de filha de Deus perfeita que sou. Hoje, agradeço muito ao mestre Masaharu Taniguchi, a todos os preletores que me orientaram e a este movimento maravilhoso que é a Aceite Onoye. Obrigada a Deus, obrigada a todas as pessoas, coisas e fatos do céu e da terra. E hoje é uma pessoa feliz, o filho totalmente sadio. Meu filho está curado
Os médicos falaram que se ele sobrevivesse, ele teria que todo mês ir para São Paulo. Nós fizemos o tratamento da quimioterapia durante 5 anos e hoje ele é um rapaz saudável, maravilhoso, toca numa banda, está no 4º ano de administração de empresas, ajuda meu marido num viveiro de mudas, é um rapaz maravilhoso. Agradeço muito a Deus. Muito obrigada. Então tá aí feito um convite para você que está assistindo o programa da Seite Onoê, vir também conhecer uma das nossas sedes espalhadas por todo o Brasil e ser com certeza mais feliz. Informações www.sni.org.br ou também através do telefone 0800 770 2600. Nossas expectativas em relação às pessoas e ao nosso destino acabam por se concretizar mais cedo ou mais tarde. Mas será que o querer melhorar estraga? Preletor Olímpio Kitahara. O querer melhorar estraga, não é? O que será que significa isso? No relacionamento normal que nós temos em nosso dia a dia, seja com os nossos cônjuges, seja com relação aos nossos filhos, muitas vezes nós deparamos com os defeitos das pessoas, né? Seja do cônjuge, como por exemplo o marido que gosta muito de beber, o marido que tem um vício muito forte, né? Ou um filho que não gosta de estudar, ou um filho rebelde, né? Nós temos várias situações em que nós deparamos com estes defeitos ou problemas que nós possamos ver nas pessoas, né? Então, diante desse defeito que a gente vê, qual seria a nossa postura? Tem muitas pessoas que simplesmente acham assim: ele é assim mesmo, meu filho é assim mesmo, e não liga. Ou seja, toma uma atitude inteiramente passiva, não é? Mas tem outras pessoas que também, ao contrário, têm uma atitude inteiramente ativa, ou seja, quer de alguma forma melhorar, não é? Quer melhorar o seu esposo, a sua esposa, quer melhorar, né, o seu filho, a sua filha. Então, é uma atitude, nesse ponto, bastante positiva, não é verdade? Não é? Mas, infelizmente, todas as pessoas que pensaram em querer melhorar o outro acabaram fracassando, não é? Então, nós vamos ver durante esta palestra de que forma nós podemos realmente obter esse resultado, não é? Sem ter que pensar em querer melhorar a outra pessoa, não é? Então, quando nós estudamos a educação da vida, a chamada pedagogia da Seite Onoê, essa pedagogia parte do ponto de que todas as crianças são filhas de Deus. Todas as crianças são filhas de Deus perfeitas, não é? Então, se todas as crianças são realmente perfeitas, não haveria necessidade para que a gente pensasse em querer melhorar, não é verdade? Não é? Se já, de princípio, todas essas crianças já são realmente boas, perfeitas, não é? Mas nós sabemos que muitas vezes nós deparamos realmente com pessoas, né? Seja o nosso cônjuge, seja os nossos filhos, não é? Uma situação em que nós pensamos em querer melhorar, não é? Por que será que existem pessoas que manifestam essa imperfeição? Não é? O problema é que essas pessoas não conhecem a natureza de si próprio, não é? A natureza do ser humano, conforme dissemos, é o de filho de Deus, não é? Ou seja, aquilo que está citado no Gênesis, ou seja, feito à imagem e semelhança de Deus, não é? Então, nesse sentido, na medida que manifesta essa perfeição, não haveria necessidade de querer melhorar, não é? Mas isso aparece porque justamente as pessoas manifestam algum tipo de imperfeição. Então, diante dessa imperfeição, a gente
manifestam muitas vezes esse desejo de querer melhorar. Mas aqui nesse livro do professor Keio Kanuma, explica o seguinte: a lua cheia, ela totalmente redonda, na sua toda a plenitude, representa, digamos, a nossa imagem verdadeira, né? Mas essa lua que nós conhecemos, nem sempre ela se apresenta assim, como na noite de lua cheia, não é verdade? Então, muitas vezes ela está totalmente encoberta pelas nuvens, está parcialmente encoberta pelas nuvens, ou se não é pelas nuvens, está encoberta pelo próprio planeta Terra, né? Apresentando de uma forma parcial, como quarto crescente, quarto minguante, etc. Ou, às vezes, totalmente encoberta, como no dia de lua nova, não é verdade? Mas nem por isso a lua deixa de ser aquela lua maravilhosa de sempre. Ou seja, mesmo que esteja o céu totalmente encoberto, nós sabemos que atrás dessas nuvens existe, né, realmente essa lua realmente maravilhosa, da lua cheia. Não é verdade? Nós jamais devemos pensar em melhorar a outra pessoa, não é? Porque ela é boa desde o princípio, não é? Então, muitas vezes, as pessoas apresentam essas imperfeições, como uma criança, por exemplo, que não gosta de estudar, uma criança rebelde, etc., não é? Mas então, nesse caso, em vez de a gente manifestar o desejo de querer melhorar, nós devemos manifestar o amor e ver a sua natureza verdadeira, que é realmente de filha de Deus perfeita, não é? Então, nós podemos falar com relação às crianças, mas como acredito que seja da vivência de cada um de nós, vamos falar também sobre um exemplo que o professor Masaharu Taniguchi conta em seu livro, que ainda não está traduzido, a respeito de um senhor que ele tinha uma situação bastante interessante, não é? Esse senhor chamado Narita, ele tinha uma situação local na sua própria casa, não é? Então, dentro da sua própria casa, ele tinha uma sala onde reunia todas as pessoas da vizinhança para estudar o ensinamento da Seicho Noye. E esse senhor participava juntamente com a esposa desta reunião com todas as pessoas da vizinhança, não é? E um dia, essa associação recebeu um proretor que vinha de muito longe, e então esse senhor Narita aproveitou essa ocasião para pedir uma orientação. E durante essa palestra, ele pediu a seguinte orientação: professor, desde quando entrei na Seicho Noye, todas as coisas passaram a ser exatamente como gostaria que fosse, menos uma coisa. Então ele tinha tentado tudo e todas as coisas tinham dado certo, porém havia uma coisa que não estava exatamente conforme ele queria. E essa coisa que não estava exatamente como ele queria era justamente o caso de sua mulher, né? E essa mulher estava presente na reunião, não é? Então aqui tem muitos senhores aqui presentes. Será que vocês teriam, né, se tivesse numa situação assim, teriam a coragem de perguntar para o professor diante da sua esposa, né, que ainda não tinha conseguido melhorar a sua esposa? Não é? Aí o professor o que respondeu? Ele disse assim: então, para que a sua esposa se torne realmente boa, você deve reverenciar a sua esposa, não é? Aí então ele disse: bom, pelo menos mentalmente eu estou reverenciando, não é? Aí o professor disse: bom, se você está reverenciando, é preciso que surta resultado. Se não está surtindo resultado, é porque você não está reverenciando de verdade. E passou uma lição de casa. Disse assim: amanhã, pela manhã, quando você acordar, você vai para a cozinha para tomar seu café. E nessa hora, você vai sentar diante da sua esposa e juntar as duas mãos e dizer para ela: querida esposa, muito obrigado. Graças a você, posso tomar esse café maravilhoso todos os dias. Muito obrigado, muito obrigado. Não é? E assim reverenciar a sua mulher, repetindo várias vezes esta frase. Não é? Aí perguntou: você é capaz de fazer isso? Naturalmente, como ele tinha perguntado, né,
diante da própria esposa, ele com certeza tinha realmente, né, a coragem de fazer isso. Mas a esposa que estava presente disse que deu um sorriso como quem dissesse: ah, ele não é homem para fazer esse tipo de coisa, né? Mas ele aceitou, né? Se comprometeu com o professor de que faria. Então, no dia seguinte, ele acordou, despertou, e a primeira coisa que veio à sua cabeça foi justamente esse compromisso feito com o professor. E ele, então, perdeu totalmente a vontade de levantar da cama, né? Mas ele não poderia ficar o tempo todo deitado lá na cama. Então, uma hora, né, ele teve que sair da cama e foi lá para a cozinha. E meio sem jeito, ele se sentou, né, e diante da esposa, então, ele começou: querida esposa, muito obrigado, graças a você, posso tomar esse café maravilhoso todos os dias. Muito obrigado, muito obrigado. E ele foi repetindo assim, reverenciando a sua esposa, né? E depois de algum tempo ele pensou assim: bom, como eu estou aqui reverenciando a minha esposa, com certeza a minha esposa também deve estar à minha frente me reverenciando. Ele achou que seria uma situação plenamente natural, né? Só que ele, de tanta curiosidade que ele teve, ele abriu assim os rabos dos olhos, né, e deu uma espiadela. E quando ele viu que a sua esposa estava não fazendo reverência ao marido, mas estava empunhando uma concha dessas aí de pegar o arroz, né? Como quem diz: se eu ficar com as mãos livres, vou ter que fazer a reverência também, né? E aí então, naturalmente, o senhor Narita ficou totalmente indignado com essa situação, né? Mas ele pensou: quem sabe, quando eu comecei a fazer reverência hoje, né, a minha mulher já estava com aquela concha na mão, né? E no dia seguinte, quando ele foi repetir novamente, né, sentando lá: muito obrigado, querida esposa, muito obrigado, etc., ele teve o cuidado de primeiro ver se a esposa estava com as mãos totalmente limpas, né? Totalmente livres. E aí então ele começou: querida esposa, muito obrigado, muito obrigado. E agora pensou: bom, agora com certeza minha esposa está à minha frente me reverenciando também, né? E quando, com o rabo dos olhos, deu uma espiadela, novamente a sua esposa estava lá empunhando, né, a concha. E aí assim ele pensou: que esposa cabeçuda, que esposa teimosa, né? E esse senhor Narita, ele estava justamente querendo uma esposa realmente amável e dócil, né? Mas ele sempre achava que a sua esposa era realmente uma esposa cabeçuda e teimosa, né? Mas então ele ficou bastante indignado com essa situação, mas ele pensou, né, com a minha força de fé, com a minha oração, hei de fazer com que a minha esposa se torne realmente, né, uma esposa realmente dócil e amável. Afinal, era a orientação do professor, né, e tinha que seguir a risca. Então, todos os dias, pela manhã, ele estava novamente lá, fazendo a reverência e dizendo aquelas palavras, mas nada de a esposa melhorar, né? Então, eu pergunto a vocês: onde esse senhor Narita estava errando, né? Exatamente, né? É que ele estava vendo, né, essa imagem perfeita da esposa, uma esposa realmente teimosa e cabeçuda, e ele queria que a sua esposa se manifestasse exatamente como a criatura realmente amável e dócil. Então jamais isso seria possível, né? Então dias se passaram e ele não estava conseguindo. E um dia ele novamente estava lá pelo enésimo dia, ele estava novamente fazendo a reverência. Que pessoa, não é? Persistente, não é? Ele estava com aquele objetivo e tinha que alcançar. E a orientação do professor era essa, justamente de reverenciar a sua esposa, não é? Então novamente ele estava lá fazendo a reverência.
E, de repente, ouvi uma voz que dizia: Narita, você está vendo o fenômeno. Veja a imagem verdadeira dela, que já é por si amável e dócil. Aí, então, ele caiu em si. Então, a partir daquele momento, ele começou a mentalizar. Visualizar esta sua esposa, que já desde o princípio já era amável e dócil. E que não tinha que jamais pensar em fazer dela uma pessoa assim tão amável e dócil, porque ela já era desde o princípio uma criatura realmente amável e dócil. E aí então ele começou a mentalizar essa criatura realmente maravilhosa que estava à sua frente, que era a sua própria esposa. E quando ele começou a concentrar a sua mente, de repente ele começou a ouvir uma voz que dizia assim: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Aí ele pensou: de onde será que vem essa voz? E aí então ele abriu os olhos e quando viu que a sua esposa estava à sua frente, com as mãos justapostas, dizendo: muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Maravilhoso, né? E nessa figura da sua esposa, diz que não havia nada, nenhum resquício de uma mulher teimosa e cabeçuda que era antes, e já estava manifestada plenamente aquela mulher totalmente maravilhosa. Então, a partir de agora, sempre que nós pensarmos realmente em querer melhorar o outro, vamos deixar essa intenção e visualizar unicamente a imagem verdadeira das pessoas, que é perfeita. Ok? Muito obrigado a todos. Depois de uma palestra esclarecedora como esta, vamos ao nosso momento de reflexão. Para que as boas ondas mentais se manifestem no corpo, é necessário estarmos firmemente assentados e sintonizarmos o nosso modo de viver com as ondas de Deus. Muito obrigado. Dinamize sua capacidade. Você que assiste o programa da Seitonei pela TV, nosso muito obrigado. Pessoal do Rio de Janeiro, de São Paulo, Paraná, Pará, que agora começa também o programa da Seitonei. Pessoal do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, o nosso muito obrigado. Venha também a participar conosco no domingo da Seitonei, em todas as sedes da regional da Seitonei do Brasil, das 9 às 11 horas da manhã, entrada franca. Você é o nosso convidado, juntamente com todas essas pessoas que estão aqui, olha, que participam também, e convido vocês a participar do domingo da Seitonei, o modo feliz de... Muito obrigado, parabéns. Chique! Obrigado por ter compartilhado de mais um momento especial da sua e das nossas vidas, assistindo a mais um programa Seitonei, um modo feliz de viver. Muito obrigada e até o nosso próximo programa. Agora, elevemos nossos pensamentos a Deus por meio de nossa oração. Oração para transcender a treva. Deus é luz infalível que ilumina os passos do homem nos momentos em que ele passa pelos trechos escuros da estrada da vida. Se você está prostrado pela tristeza, enxugue o pranto, levante os olhos e veja a luz de Deus. Se você se perdeu na treva, levante os olhos e veja a luz de Deus. Você encontrará infalivelmente consolo, alegria, o caminho certo e a coragem para prosseguir. Deus não está num lugar longínquo, e sim bem perto, dentro de você. Para transcender a treva, mentalize o seguinte: sou filho de Deus. A luz de Deus está dentro de mim e me orienta. A luz de Deus é a luz da sabedoria, e onde a luz da sabedoria incide, jamais pode permanecer em treva. Agradeço a orientação da sabedoria de Deus. Muito obrigado.